Vocês sabem que eu não costumo aparecer aqui em dia de jogo, até porque o meu pré-jogo acontece dentro da live de transmissão, que começa às 8 da noite, meia hora antes da bola rolar para Santos e Velo Clube. Eu e Murilo vamos estar, obviamente, analisando a escalação do Santos, que já vai ter sido divulgada, e aí a bola rola às 8h30 e depois do jogo vocês já conhecem a live tradicionalíssima de pós-jogo, espero vocês aqui. Mas diante das movimentações do Santos no mercado, resolvi comentar a respeito desses nomes que estão sendo especulados e que têm sido divulgados pelos setoristas do Santos. Algumas coisas me animam, outras me preocupam muito. É sobre isso que eu quero falar, não antes de você deixar o seu like, é muito importante, hypar esse vídeo, tão importante quanto, mas principalmente, gente, o principal de tudo, se inscreve aqui no canal, tem muita gente que me acompanha e não é inscrita, e eu estou muito perto de bater 40 mil inscritos, que para mim é uma marca muito importante. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ser eternamente grato. Fechado? Então bora falar sobre os nomes que estão sendo especulados no Santos. Ontem eu vim aqui, acho que foi antes de ontem, né? Ontem foi sábado de carnaval, não gravei nada. Tirei essa folguinha, mas na sexta eu falei bastante sobre Di Cesare, né? Que eu acho um zagueiro interessante, promissor, porém muito caro e uma aposta. Não é um jogador consolidado e um jogador que viria por condições muito altas. Se falou em valores diferentes por aí, mas era uma operação mais ou menos de 6 milhões de dólares para um zagueiro que a gente não sabe como que vai vir para o Brasil, como que vai se adaptar, se vai ser esse baita de um reforço ou se não vai. É um jogador que tem um histórico legal, passagem por seleção de base da Argentina, mas chegou a perder posição, enfim. O Santos negociava, e claro, sempre quando o Santos negocia com um clube argentino, como foi no caso do Felipe Loyola, que aliás, ontem fez gol no Milan, no seu terceiro jogo, fez o gol de empate do Pisa contra o Milan, um golaço, e depois o Milan venceu o jogo. Mas e o Pisa segue na lanterna, vai ser rebaixado no campeonato italiano. O Santos perdeu pro Pisa porque o Santos não consegue convencer nenhum clube da América do Sul que vai cumprir as parcelas que prometeu cumprir. Por quê? Porque o Santos é um clube caloteiro, não é um clube caloteiro apenas na era do Marcelo Teixeira. Tentou deixar de ser na época do Rueda, e não significa que o Rueda seja um ótimo presidente. O Rueda rebaixou o Santos e é um dos piores, se não o pior da história. Mas essa gestão do Marcelo, principalmente, aflorou. Porque o Santos já tinha tido o Pérez, né, que foi ali quando o Santos pegou a fama de caloteiro na Europa, quando comprou o Soteldo e não pagou. E a negociação com o Loyola foi justamente entre as partes ali, tinha um Aspato também envolvida, que fez a cabeça do Independiente, mostrando que o Santos era um clube sem palavra. O Rueda tentou corrigir um pouco disso. Eu não me lembro de alguém que o Rueda tenha contratado e não tenha pago. O que aconteceu foi ele contratar parcelado e algumas parcelas vencerem na gestão futura. Isso aconteceu. Mas aí era a responsabilidade do presidente futuro pagar. Me lembre aqui nos comentários se houve algum calote do Rueda no mercado nacional ou internacional. Eu não me lembro. De novo, isso não condecora o Rueda em nada. Só estou trabalhando aqui os fatos. Mas o Marcelo Teixeira ele vem por uma gestão translocada no melhor estilo Pérez, né? Não só de prometer pagar e não pagar, mas de parcelas que eram do Santos em pagar de gestões anteriores, ele não pagar porque não foi ele que fez a dívida. Foda-se, irmão. A dívida é do clube, não é tua. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você ser presidente. Então, tem uma dívida para pagar, tem conta de luz, tem conta de água, tem o escambau da Madureira, é do clube, tem que pagar. Mas não foi eu que contratei esse jogador. Não importa, tem que pagar. Até hoje você vê o presidente do Cuiabá dando entrevista dizendo que o Santos é um clube caloteiro, porque não pagou o Joaquim. E quem que vendeu o Joaquim? Quem que vendeu o Joaquim? O Joaquim foi vendido em 2024 sob a gestão do Marcelo Teixeira. Vendido por um valor para o México muito mais alto do que o adquirido pelo Santos. O Santos vendeu e nunca pagou o Cuiabá. Porque essa gestão do Marcelo Teixeira é caloteira. É caloteira, não sou eu que estou dizendo. São presidentes de clubes que têm débitos com o Santos. Então, esse nível tacanho de gestão
fez com que o Santos ficasse com uma péssima fama, sem nenhuma credibilidade no mercado. Credibilidade essa que o Santos vai demorar muito tempo para retomar, porque não adianta só simplesmente sair o Marcelo Teixeira lá e entrar outro, porque o próprio Rueda, mesmo ele sendo um cara que pagava em dia, tinha dificuldade com isso, porque, cara, a imagem do clube é sempre o clube. Os caras não sabem quem é Rueda, quem é Marcelo Teixeira, quem é Pérez. Eles veem o Santos em primeiro lugar. E o Santos hoje, por conta de Pérez e muito mais principalmente Marcelo Teixeira, é visto como um clube caloteiro. Então ou paga à vista ou não tem negociação. Nesse caso, a negociação parece ter esfriado. Isso foi informação de Lucas Mussetti. O Santos, então, começa a mudar a sua carga. Nesse momento, não deve trazer o zagueiro de Cesare, zagueiro argentino, promissor e tudo mais. O que eu acho de tudo isso, tá? Eu acho bom. Eu não pagaria esse valor num zagueiro promissor, num zagueiro que é uma aposta. Ele pode vir aqui e valer 3 vezes mais, mas a situação do Santos, nesse momento, não é para aposta. O Santos precisa de um zagueiro que ele saiba que vai vir e vai ter segurança e vai jogar. Precisa diminuir o erro. Um jogador que só jogou no futebol argentino, que é muito jovem, nunca saiu do país, nunca teve que se adaptar em outro contexto, em outro tipo de futebol. O futebol brasileiro hoje é muito mais forte que o futebol argentino. Não havia garantia de que esse cara chegasse aqui e jogasse. O Loyola era diferente. O Loyola é um jogador de seleção chilena, pô. Seleção principal, joga eliminatórias. Era diferente. No caso do Iota, era um meio campista, né? Era um meio campista, vale isso. Agora, um zagueiro, eu era completamente contra e a negociação aparentemente caiu. Aí, quem o Santos hoje quer para o lugar, segundo o mesmo jornalista, ele não necessariamente falou que quer para o lugar, mas ele falou que é uma das opções que está sendo avaliada pelo Vojvoda nesse momento, é o zagueiro Kaká do Corinthians. Gente, eu vou ser bem sincero aqui. Se o Vojvoda aprovar a contratação do Kaká, ele tem que ser demitido. Ponto. Se o Vojvoda aprovar a contratação desse zagueiro, é rua. Rua. Eu espero que o Vojvoda, que está construindo um projeto, que eu acho que de todos os jornalistas aqui que cobrem o Santos, que falam sobre o Santos, eu seja o que mais defende o Vojvoda. Mas o Kaká é horroroso. Eu sei porque, eu vejo jogos do Corinthians, tem um programa chamado Fala Rival, com Ale Ferreira, que é um corintiano nato, e cara, ele fala que o Kaká é um dos piores zagueiros que ele já viu jogar com a camisa do Corinthians em toda a vida dele. Um dos dias no nosso grupo de pautas que o Ale mais estava feliz foi quando ele falou: estamos quase enganando o Atlético Paranaense mandando o Kaká para lá. Aí o Dorival teve a excelente ideia de colocar o Kaká para jogar num desses jogos do Campeonato Paulista. Ele falhou em 2 gols e o Atlético Paranaense simplesmente desistiu. Ele falou: puta, cara, o Dorival ferrou a gente de enganar um trouxa. E agora eles querem enganar o Santos. O Kaká é horroroso. Eu tô me cagando se ele é amigo do Brasão. Tô me cagando de quem ele é amigo. Ele é horroroso, ele é horrível. Um zagueiro de 5ª categoria que não serve nem para compor elenco do Corinthians, que ano passado o sistema defensivo era o mais criticado. De todos, os caras falavam: caralho, não tem um zagueiro bom aqui, que não sei o quê. Nesse sistema defensivo ruim, ele é tido como um dos piores, tanto que foi colocado para o mercado. O Dorival Júnior não vai usar. Então, se ele não serve nem para ser reserva do Corinthians, ele serve para ser reforço do Santos. É uma indecência se o Santos contratar esse jogador. Se o Vojvoda aprovar, se a gente souber e o Vojvoda der uma... Porque a gente não sabe as coisas como é que funcionam no Santos, né? Às vezes os jogadores chegam, o Vojvoda, por exemplo, no caso do Bilal, falou que não conhecia. Se o Kaká for contratado e o Vojvoda responder numa entrevista que aprovou a contratação do Kaká, eu desisto do Vojvoda. Porque aí tudo para mim tem limite. Aprovar um zagueiro desse, nessas condições que o Santos está hoje, é completamente fora dos meus limites. Tá? Então eu espero que seja só uma brisa, uma loucura que passou e logo foi deixada de lado. Mas não só de notícias ruins,
vive o Santos. O Santos também está muito próximo, informação de César Luiz Merlo, que eu acho que foi coassinado também pelo Lucas Mussetti no UOL, está próximo de contratar por 3 anos o volante Christian Oliva, do Nacional do Uruguai. Vamos lá. O jogador de 29 anos, é isso? Jogador de 29 anos, que é um motorzinho, que é um jogador defensivo e é um jogador intenso. Christian Oliva pode jogar tanto como camisa 5 como camisa 8 quando você tiver uma formação um pouco mais defensiva, fora de casa, de repente. Christian Oliva eu vejo com ótimos olhos. Primeiro que eu imagino que por ter a idade que ele tem, por ter a maior parte do passe, proprietário do passe como ele é, e ser um cara que está no futebol uruguaio, que é um futebol mais pobre hoje, imagino que o Santos não vai ter que demandar de muito dinheiro para contratar, nem em salário, nem em cash imediato. Imagino que seja uma contratação menos difícil de fazer. E é a típica contratação que eu venho cobrando do Santos, um pouco mais criativa, fora da caixinha. O Christian Oliva, ele é um jogador experiente, ele tem passagens por vários países, tem passagem inclusive pela Europa, futebol italiano, futebol espanhol, não brilhou lá, jogou muito pouco inclusive na Itália e na Espanha, não é um jogador de nível de Europa mesmo, mas é um jogador útil, é um jogador que se jogar o que joga dentro do Nacional do Uruguai vai ajudar demais, e é aquele típico jogador que não é o nosso desejo dos nossos sonhos, mas vem para uma posição carente que não há características parecidas com o que ele oferece, com o que ele traz à mesa. E aí, gente, claro, aí entra o dinheiro. Se for para trazer um jogador que vai ser o nosso sonho de consumo, a gente paga 10 milhões de euros, como o Grêmio pagou no Alexandre Nardoni, ó, comparando o cara com o criminoso. É Juan Nardoni, né? A gente paga isso no Nardoni e resolve o problema e tem um baita de um jogador. Claro, também é uma aposta, também pode jogar mal porque é um jogador jovem, nunca saiu da Argentina, mas um jogador que você sabe que tem muito mais potencial, um pico muito mais alto que tende a resolver o problema e vem para ser titular. O Santos não tem essa bala. O Santos não tem essa bala porque o Santos gere muito mal o seu dinheiro. Então o Santos tem que ir buscar jogadores mais baratos. Nesse contexto, o Christian Oliva para mim é um jogador interessantíssimo. Por quê? Primeiro porque é um jogador que não perde viagem. Ele tem praticamente uma média de um cartão amarelo a cada 2 ou às vezes 3 jogos, dependendo da liga que ele joga e da condescendência da arbitragem. Ou seja, é um jogador que sabe parar a jogada, coisa que o Santos... Não tem jogador do Santos, que o volante do Santos consegue fazer isso. É impressionante. Vamos lembrar o pênalti pro Corinthians na Vila Belmiro, aquela jogada do Yuri Alberto que ele sai levando 3 e não tem um filho da puta pra dar uma bica por trás e parar a jogada, fazer uma falta tática e acabar com aquilo na origem da jogada. O senhor João Schmidt ficou acompanhando, só olhando e não faz a jogada e não faz a falta. O Christian Oliva não tem isso. O Christian Oliva, irmão, é pedrada. E isso pode não ser o DNA do Santos, mas os grandes times do Santos que eu vi sendo campeões tinham esse cara. 2002 tinha o Paulo Almeida. 2011 tinha o Adriano Pagode. Não? Entendeu? 2010, que foi aquele time que foi um show, ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Copa do Brasil, não tinha esse cara e sofreu muito. Poderia ter perdido a final pro Santo André, poderia ter perdido a final pro Vitória, e tomava gol a rodo. Fazia 6, tomava 4. Quando o Adriano Pagode, junto com o Muricy, entra no time e equilibra o time, o Santos é campeão da América. Adriano Pagode, esse cara é um Adriano Pagode. Só que é um Adriano Pagode melhor tecnicamente, tá? É um Alisson mais rápido e melhor tecnicamente, tá? Ele com a bola não é um bagre. Ele sabe jogar. Nada demais. Não é um cara que vai simplesmente impressionar pelo jogo jogado. Mas é um cara que se dedica e é um cão de guarda. É um cara que precisa correr num time que você vai jogar, em tese, com Neymar e Gabriel como titular. O cara que é uma formiguinha em campo. Recupera a bola e solta. E tem um detalhe.
Eu tava vendo algumas análises de scout. Ele tem 47% dos passes dele no jogo são para frente, são em progressão. Isso é uma estatística bizarra. Bizarra. Eu vi o cara lá do FB Scouts comentando, ele falou, cara, eu faço isso aqui há anos. Eu nunca vi alguém com essa porcentagem de passes para frente, progressivos. O que faz que ele erre mais passes que a maioria. Ele tem um percentual de acerto de 70%, 71% nos passes, que é o percentual mais baixo. Só que é muito mais fácil você acertar o passe para trás do que o passe para frente. O que isso mostra? Que é um jogador de personalidade. É um jogador que não se esconde, um jogador que dá porrada se precisar dar. Mas você fala, Rodolfo, não é perigoso? O cara tomava tanto cartão amarelo no futebol uruguaio que é condescendente, e aqui no Brasil que, putz... Ele tem menos expulsão na carreira que o Gabriel Menino. E mais, ele tomou 18 cartões amarelos na última temporada. Então, em 18 oportunidades, ele esteve pendurado para ser expulso. Sabe quantas vezes ele foi expulso? Nenhuma. Então, também é um jogador inteligente que sabe que quando está com cartão, certas faltas não se faz. Interessante o jogador. Pode chegar aqui, não se adaptar, não jogar nada, mas quanto o Santos vai dispor por isso? Me parece que pouco. Então é uma daquelas apostas que a gente fala, caralho, vale a pena. Um jogador desconhecido, que não vai custar muito, já é experiente, 29 anos. Você vai fazer um contrato de 3 anos com um cara que é a contrapartida para esse tipo de negociação, para você que tem que pagar menos, eu entendo. O cara vai jogar até os 32, que ainda é novo, o cara vai ser mais novo que o Neymar no fim do contrato dele. Então, me parece uma aposta interessante e é, de novo, uma característica que o Santos não tem. Uma característica de pegada. De jogador, mesmo o Ilharão, que eu acho um ótimo primeiro volante, o Ilharão ele tem uma característica posicional. O Ilharão, mais do que desarmar, ele intercepta. Ele sabe se posicionar em campo para cortar as linhas de passe. Ele não é um exímio volante de desarme. Não é. O Oliva é. E aí a entrada desse cara no time dá outras perspectivas para o Santos. Por quê? Porque, de repente, fora de casa, você pode jogar com um time, por exemplo, com o Ilharão de primeiro volante mais posicionado, Oliva de segundo, e aí você pode liberar, ter Rony de um lado, Moisés do outro, Neymar e Gabriel. Ou você pode falar, não, fora de casa, esse jogo eu vou ser dominado. Então você pode ter Arão, Oliva, Bom Tempo fechando uma trinca, com Neymar e Rony na frente e Moisés caindo pelas pontas, sem o Gabriel, um time um pouco mais intenso. O que o Oliva traz... num jogo dentro de casa, eu vou ter muita posse de bola aqui. Talvez o Oliva não seja necessário. Eu vou colocar o Arão, o Schmidt de segundo, onde ele funciona, o Bom Tempo, um menino de terceiro homem. Eu começaria a usar menino de lateral, tá? Diante do fato do Santos ter emprestado o JP Sherman, diante do fato do Igor Vinícius estar mal e do Mike ser o reserva imediato que não dá para confiar, eu não sei não, com um Bom Tempo agora tendo mais minutos do meio, por que não testar, dar mais minutos para o menino como lateral? Foi convocado para a seleção jogando ali. Se você tem um time com um menino ali jogando bem, você pode resolver o problema da lateral. Olha, e outra, de novo, o Bom Tempo está se afirmando no time, jogando bem, você traz um Oliva, mais uma opção, começa a perder espaço. O Schmidt eu gosto muito, a galera perde a cabeça do Schmidt, mas ele está sendo queimado por estar jogando na posição errada, como camisa 5 que ele não é, como camisa 8, vamos lembrar a reta final, ele jogando ao lado do Arão. Ano passado ele foi um dos melhores jogadores do time. Ele mais avançado para mim é um jogador interessantíssimo, principalmente quando o Santos pegar adversários fechados na Vila Belmiro, porque o Schmidt tem coisas que os volantes do Santos não têm. Ele é um dos poucos volantes, um dos poucos jogadores do Santos que faz inversão de jogo. Tem 2 caras que invertem jogo no Santos hoje. João Schmidt e, pasmem, Zé Ivaldo. Só esses 2 caras invertem jogada. O resto não tem essa jogada, que é muito importante para você desafogar. E o João Schmidt tem um passe que quebra linhas, cara. Ele tem esse passe. Ele é bom nesse passe. Principalmente se ele jogar entre linhas. Ele não tem jogado assim. E aí ele vai se queimando com o torcedor porque ele está jogando numa posição errada. Ainda bem que o Arão está voltando. Espero que tenha condições para jogar ali. O Rincon tá claro que o Vojvoda não conta e temos que vender esse cara, temos que se livrar porque tem um salário alto, certo? Então assim, o Christian Oliva traz muita coisa para a mesa,
Muita coisa interessante. Até mesmo, de repente, num jogo que você precisa pressionar muito o adversário dentro da Vila Belmiro, e aí você precisa colocar esse cara no camisa 10 adversário para não deixar sair jogando, para correr, para ser a formiguinha. Dá para jogar com ele de primeiro. Fala, Arão, tá cansado, você não vai jogar todos os jogos, você vai ser meu primeiro. Tenho aqui Bom Tempo e Schmidt de volantes, Neymar, Rony e Moisés. Dá para fazer. Dá para fazer. Tem que abrir mão de pontas e tal, mas dá para fazer. De novo, acho que é um jogador que cobre um cobertor curto que o Santos tem desde que o Vojvoda chegou, que foi corrigido pela entrada do Ilharão no time ano passado. Quando o Ilharão entra no time, o aproveitamento do Santos sobe, o Santos se salva. Quando o Ilharão sai, o Santos é um desastre, porque o Santos não tem primeiro volante. Então, nesse aspecto, essa contratação aqui eu acho interessantíssima. Vamos torcer para que dê certo. Agora, se me vier com Kaká, aí o bicho vai pegar. Ah, olha, quem sou eu para dar conselho para a torcida organizada? Mas esse cântico é bom. Se vier com Kaká, o bicho vai pegar no protesto que vai ter hoje antes do jogo na praça ali da estátua do Zito ao redor da Vila Belmiro. Porque, assim, não é um jogador de nível para jogar no Santos. Eu não sei até que ponto o Kaká é melhor que o Basso. Não sei até que ponto o Kaká é melhor que o Zé Ivaldo. Acho que não é. Não sei, acho que ele é do mesmo nível para inferior a todos esses caras. Entre Alexis Duarte e Kaká, não sei quem é pior, sinceramente. O Kaká é horroroso. Só do Santos cogitar a contratação desse cara mostra que nós estamos muito perdidos. Mas eu não vou gritar e vociferar ainda, porque é apenas uma brisa. Estaria sendo sondado. Se a coisa apertar, aí vocês vão ver. Aí o bicho vai pegar, porque não dá. Não dá para aceitar a contratação de um cara que não tem espaço na zaga do Corinthians, que é o setor mais criticado do clube. Não tem condição. Não dá. Enfim, comente aqui o que você acha. E eu espero vocês mais tarde para a transmissão. Grande abraço, até o próximo vídeo.